Meus caros irmãos, neste domingo celebramos a festa de Todos os Santos, uma festa que é celebrada no dia 1º, mas que no Brasil e em alguns países ela passa para o domingo, visto que não é feriado, então se procura dar oportunidade de um maior número de pessoas poder participar. Por isso, celebrada hoje, no domingo. Uma festa que une numa só celebração todos os santos. E a igreja tem um verdadeiro exército de santos. Eu nem sei quantos são. E a cada momento, a cada ano, são canonizados tantos santos, Existe um site na internet, em italiano, La Chiesa, se escreve La Chiesa, porque o CH em italiano faz C, lachiesa.it. Ali, a cada dia, tem um número alto de santos. E estes são os santos que a igreja canonizou. Cânon. Canonizar é tornar regulador, o cânon é uma regra. Então, eles são regras exemplares para nós. E santos de tantos tipos, de tantas vocações, de tantas circunstâncias, de tantas épocas, de tantos níveis sociais. Então, eles são santos, E o que vem a ser a santidade, É uma participação em algo que é próprio de Deus, A santidade é você participar da santidade de Deus. Deus é santo, 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 Senhor Deus do universo. Só Deus é santo. Só Deus é santo em absoluto, O que também muitas vezes no Antigo Testamento foi dito justiça, como se diz de José. José, homem justo, decidiu deixá-la em segredo, atraindo para si, aquela dificuldade que surgiu entre Maria e José. O homem justo, o homem santo. E quem deve ser santo? Quem é que é chamado a ser santo? Todos. É a palavra de Jesus. Sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Sede santos como o vosso Pai no céu é santo. Por isso é estranho, que tantas vezes nós digamos: bom, eu não sou santo. Deveríamos ser. Deveríamos. E temos tudo para ser. Porque na igreja nós temos a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, o Magistério, os sacramentos. Sacramentos, o que é? Sacro, coisa sagrada, coisa para santificar. As coisas santas, elas nos santificam. Na igreja nós participamos de coisas santas, sobretudo os sacramentos, a palavra de Deus, E temos algo que é um reduto último da nossa santidade, a fé. Tão importante a fé, Sem a fé, nós somos como aquele barco à deriva, Perdeu o leme, vai ser jogado para cá e para lá, Então, a fé é fundamental. É a última coisa, o último reduto de santidade. Mesmo quem está em pecado mortal, se tem fé, pode voltar. O que acredita, pode se confessar, recupera a graça. Olha o sacramento importante para a santificação, confessar-se. Quem vai ao confessionário diz: eu sou pecador, mas eu quero voltar a ser santo. Povo santo. Povo é santo? É. Aliás, a igreja é santa. Eu não gosto da expressão igreja santa e pecadora. É muito usada. Não gosto nem um pouco. Porque santo e pecador
é uma contradição. E a contradição está em nós. Nós podemos ser santo e pecador, a igreja não. E não o digo eu, diz a tradição e diz o Concílio Vaticano II. A igreja é indefectivelmente santa. Indefectivelmente, sem defeito. Santa. Mas você poderia dizer, mas padre, nós somos santos, mas somos pecadores também. Como é que é isso? Nós não somos membros da igreja pelo pecado, somos membros da igreja pelas coisas santas. É como que o DNA da igreja. Ah, mas o pecado está na igreja. Pode até estar, mas não como corpo, e sim como algo estranho ao corpo, como um vírus, que se deixar, destrói até o corpo. Então, é esta dimensão que temos que ter. Participar da igreja é participar das coisas santas. Participar da igreja é buscar esta santidade, a santidade que nosso Senhor nos chamou, não é? É por isso que São João, escrevendo no livro do Apocalipse, ele tem que consolar os cristãos. É um livro de consolação aos cristãos que estão sofrendo a perseguição. Perseguição por quê? Porque seguiam a Jesus. Veja que Jesus já previa, né, tudo isso. Quando ele no Evangelho vai dizer, não é? Bem-aventurados sois vós. Quando? Quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. E logo, logo a igreja experimentaria essa perseguição, não é? São João, neste mesmo livro, vai falar da besta. E diz, atenção, olha o número da besta, 666. E aí fica todo mundo procurando ver quem é essa besta durante toda a história. Só que São João falava para o tempo dele, nesse sentido. E o nome que dá 666 em hebraico e latim é César Nero. A besta que vem pelo mar, a besta que vem pela terra. Era a esquadra no mar e o exército na terra, né? Não tinha aviação nesse tempo. Então é ele, né, que persegue a igreja. E vai ter depois Calígula, vai ter outros infelizes, Diocleciano, né, que vão lutar contra a igreja. São símbolos da perseguição que a igreja vai sofrer atravessando a história, né? Mas tem a promessa de Cristo, né, que nos deu a igreja para nos santificar e as forças do mal não vão prevalecer. É a promessa de nosso Senhor. Então São João escreve para consolar a igreja, falando do momento futuro, falando da cidade santa, falando do número dos santos, 144 mil, é pouco, 144 mil, ontem no Maracanã devia ter uns 70 mil, então 2 Maracanãs já dão 140, então não dá, é muito pouca gente. Logo se vê que é um número simbólico, não é? Que é 12 vezes 12 vezes 1000, 12 tribos de Israel, olha o Antigo Testamento, 12 apóstolos, Novo Testamento, 1000, sempre indicou uma infinidade, pois são muitos os que se salvam, né? Uma multidão estará diante de Deus, né? E São João termina o seu texto falando que um ancião pergunta, né? Mas de onde vieram estes? Da grande tribulação. É o próprio ancião que responde. Lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas não dá para lavar veste com sangue, não. Sangue vai manchar tudo, né? Mas o sangue do Cordeiro de Deus purifica. É Ele que nos purificou. Veja que beleza de imagem, né? O sangue que alveja, o sangue que torna puro, é o sangue do Senhor, né? Então é assim que São João consola aquela gente. E é ele mesmo que volta a escrever na segunda leitura, né? Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. Deus nos chamou ao seu convívio, nos chamou a participarmos da sua santidade, nos chamou a termos a sua natureza. Consortes nature divini, de São Paulo, participantes da natureza divina. Isso é a santidade, porque isto é a graça. É por isso que viver em estado de graça é a coisa mais necessária dessa vida. Quem vive em estado de graça já participa da santidade. Mas eu tenho mau pensamento, mas eu às vezes me zango com as pessoas, tá bem? Santo e pecador nós somos, não a igreja, né?
Então, mas estamos buscando as coisas santas. O que é a santidade? Procurar fazer prevalecer sempre as coisas santas na minha vida. Cada vez mais me unir a nosso Senhor. E aí Jesus faz esse grande sermão chamado Sermão da Montanha, que é maior, mas esse trecho ficou considerado como o Sermão da Montanha. Bem-aventurados. Veja que até um título que se dá também àqueles que estão em processo de canonização. O bem-aventurado José de Anchieta também se dá esse título, de modo particular, Nossa Senhora, a bem-aventurada Virgem Maria, né? Porque Jesus indica caminhos de santificação aqui, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Quem são os pobres de espírito? Os que se desapegam dos bens deste mundo. Podem até ter bens, mas o seu coração não repousa nas coisas deste tempo, repousa em Deus. E tudo dessa vida deve ser usado para fazer chegar lá, no reino de Deus. Bem-aventurados os aflitos. Veja, os aflitos, né? Quantas vezes nós sofremos aflições, porque serão consolados. Aonde? Nesta vida? Muitas vezes não. Nós devemos ter a caridade de consolar as pessoas, mas a grande consolação se dará no reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Manso vai possuir a terra? Está na internet. Estão lá no norte do país, botando o povo para fora da terra, expulsando, prendendo, humilhando as pessoas. É isso que está acontecendo no Brasil hoje. Uma vergonha. São mansos. Ué, estão sendo expulsos da terra. Como é que é isso? Os mansos vão possuir a terra, sim, a terra prometida. A terra prometida do Novo Testamento, que é novamente o reino de Deus. Você vê, o prêmio das bem-aventuranças é o reino de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Se não nessa vida, no reino de Deus, onde diante de Deus a injustiça não vai poder prevalecer. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você quer alcançar a misericórdia de Deus? Comece a ter misericórdia. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Pureza aqui não diz só respeito à virtude da castidade, mas a pureza das intenções, a ausência da falsidade, da malícia. Então, esse é puro, ele age com pureza. Qual o prêmio? Vai ver a Deus. Onde é que se vê a Deus? No reino dos céus. Mais uma vez, o prêmio da bem-aventurança é o reino de Deus, é a salvação eterna. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Mais uma vez, a perseguição, que quem for ser justo vai ser perseguido, quem for ser santo vai ser perseguido. Jesus o disse. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E hoje, quantos promovem a guerra? Quantos promovem os assassinatos, as maldades? Tudo pela ganância, tudo pelo ódio. Tão longe de Deus estão. E bem-aventurados sois vós, como disse, quando vos injuriarem e perseguirem. Jesus dizia a verdade. Ele, se você vier comigo, vai correr tudo bem, não vai ter problema. Vai ter problema. Seguir a Jesus é seguir aquele que foi morto na cruz e ressuscitou. E tudo isso se traduziu na história com grandes e grandes santos, né? Os primeiros deles, os mártires, né? Quantos morriam em nome da fé? A começar pelos apóstolos, né? Todos mártires, à exceção de São João Evangelista, que teve um outro martírio. Ele foi exilado na ilha de Patmos, onde lá escreveu o livro do Apocalipse. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Santo André, crucificado numa cruz em forma de X. Cada um foi ter um destino, martírio. Quantos e quantos eram levados aos leões, né? Em Roma tem o dia 30 de junho tem a festa dos santos mártires de Roma. Foram queimados vivos, né? Jogados aos leões. Lá é uma festa, né? É logo no dia seguinte a festa de São Pedro, né? Que Nero mandou matar, né? E então, entre eles tinham catecúmenos. O catecúmeno já é cristão?
aquele que está se preparando para o batismo, ele já é um cristão ou não? Ele não foi batizado ainda, ele já é cristão? Ainda não. Mas diz a instrução do ritual de instrução do batismo para os adultos, diz lá, a igreja já os trata como se fossem seus. Ainda não são, mas a igreja já os trata como se fossem seus. Estes muitas vezes eram pegos junto com os cristãos e também lançados aos leões. Não tinham recebido o batismo. Morriam sem o batismo e a igreja diz que eles foram batizados no próprio sangue, no martírio. Depois tantos santos vieram, né? Porque um dia vai cessar a perseguição. Entre estes também tiveram grandes santas, né? Santas virgens, Virgem e Mártir, como Santa Inês, né? Que não deu bola lá para o filho do prefeito de Roma, né? E assim o que ele fez? Lançou ela num prostíbulo, com o ódio que ele teve, de 15 ou 16 anos ela tinha, né? Mas os homens não conseguiam chegar perto dela. Um insistiu demais, morreu, e ela rezou, e ele ressuscitou. Aí mataram ela mesmo terrivelmente. Por amor à virgindade, e o samba antigo dizia que a virgindade já levou sumiço, né? Um grande valor. Muitas mulheres, como Santa Cristina também, uma menina de 12 anos, né? Lançada numa roda, giravam ela, esfaqueavam, porque se sentiam esposas de Cristo. Daí é toda a tradição católica, né? Dos conventos, né? Das irmãs, das religiosas, como aqui nós temos de clausura, um valor, não é? Que o mundo hoje despreza, mas desde o princípio foi valorizado. E quando passa a perseguição, então passa a dificuldade. Constantino dá a liberdade religiosa à igreja, e a sua mãe, Santa Helena, vai à Terra Santa para trazer a cruz de Cristo. Por isso hoje nós temos muitos fragmentos, né? Da cruz do Senhor, né? Às vezes até colocado nos altares, né? Como relíquia. Imaginem bem a cruz onde Cristo foi crucificado, né? Aquele lenho sagrado, né? E aí não tinha mais dificuldade. Então alguns cristãos saíam das cidades, iam para o deserto. São os monges, monacós, aquele que está só. Mas eles vinham às cidades para fazer a caridade, pouco a pouco se encontraram, e aí surgem os mosteiros. Entre eles São Bento, né? O grande pai do monaquismo ocidental, né? Vai trazer toda uma tradição. Ora e labora. Olha aí, para ser santo, tem que rezar, mas laborar. Reza e trabalha. E esse exército vai crescer mais ainda na Idade Média, né? Aqui nós temos, por exemplo, está vendo aqui, Santo Antônio, ali em cima São Francisco, santo fundador. São Bento, São Francisco, São Domingos, Santa Beatriz, fundadora dessa casa, né? Uma jovem de família que é levada para a corte, né? Para servir a rainha, e a rainha vai ter tanto ciúme dela, vai jogá-la num baú, trancafiá-la no baú, e lá do baú, recebendo a visita de Nossa Senhora, ela vai receber a inspiração de fazer a Ordem da Imaculada, né? Das Concepcionistas, que fez tanto bem. Está aqui, ó, no nosso país, nessa igreja de Nossa Senhora da Ajuda, convento de Nossa Senhora da Conceição da Ajuda, né? Depois santos que permearam a história, né? Santos crianças, como São Domingo de Gusmão, morreu jovem, né? O santo que de uma pureza extraordinária, né? São João Bosco passa, né? Instruir os garotos, né? Se o mundo fosse acabar agora, o que você fazia? Eu ia me confessar, dizia um. Eu ia pedir desculpa a um amigo. Eu ia rezar na igreja. E você, Domingos? Eu continuava jogando bola. Olha aí, estava pronto. Jesus pode passar, estou jogando bola, vou para o céu jogando bola. Olha que beleza, hein? Pureza da criança, a pureza. Santa Maria Gorete,
que diz a Alexandre que não pode se submeter aos desejos dele, e leva uma facada. E prendem ele, e ele da prisão já reza: Maria, intercede por mim. Maria aqui é Maria Gorete, não é Nossa Senhora. E o médico chega, não há mais nada o que fazer, perfurou órgãos demais. Então o padre faz uma pergunta duríssima a uma menina: você perdoa Alexandre? Não só perdoo, como desejo que ele esteja no céu comigo. Já pensou que era isso? A gente leva um pisão no pé, já quer dar uma burdoada no sujeito. Imagina a capacidade de perdoar, de santidade de uma menina dessa. E de fato Alexandre teria uma grande conversão. E foi com a mãe de Maria Gorete para a canonização de Santa Maria Gorete. Olha a intercessão do santo, que converte, não é? Até mesmo um assassino, como Santa Teresinha, que rezou, menina, por Lafite, bicho ruim, foi levado mesmo para ser decapitado ali na marra, gritando, vociferando, o padre com a cruz na frente, e ele blasfemando, até que na hora H ele beija por 3 vezes a cruz. Salvou-se ali. Aos 49 minutos do segundo tempo, o negócio foi por aí. Esse salvou-se. Tem lugar na igreja para tudo, até para ladrão. Dimas, o bom ladrão, mau ladrão, querendo se salvar, e Dimas diz: não, ele não merece isso. Nós merecemos. Ele não reclamou contra a pena de morte, não. Nós merecemos. Nós fizemos por chegar aqui, mas ele é inocente. Lembra-te de mim quando chegar no teu reino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Dizem que é a primeira canonização feita pelo próprio Cristo, né? Está no céu, vem comigo. Mas estava na fonte de toda a salvação, né? Ali, diante do Santo dos Santos, né? Foi um privilégio também. A morte santa de um ladrão. Que beleza, né? Santo mendigo, como São João Lábaro. Diz o escritor da vida de São João Maria Vianney, ele conheceu o pai de São João Maria Vianney e passava a vida arrastando a perna, né? A metade da vida arrastando a perna e a outra metade rezando. Ele queria ser cartucho, que é uma ordem rigorosa de silêncio, tem voto de silêncio, pode falar. Mas não pôde porque era doente. O que ele virou? Mendigo. Ser mendigo não foi obstáculo para ser santo. E nós temos coisas, né? E não somos santos. Por isso vai dizer um grande escritor antigo: só existe uma tristeza. Só uma tristeza. A de não sermos santos. O resto não é triste. Mas não ser santo é tristeza, porque vai levar para a tristeza eterna, viu? Santos do nosso tempo, como São João Paulo II, que vimos passar nas nossas ruas. Grande, grande santo. Tantas coisas belas, não dá para dizer tudo hoje, né? Santos da Segunda Guerra Mundial, como São Maximiliano Maria Kolbe, que dá a vida por um condenado. Um preso fugiu, tá bom, vai morrer 10 no lugar dele, fugiu, vai ser assim agora, que é para intimidar. É o que está acontecendo hoje, a intimidação. Fugiu, morre 10. Você, eu tenho mulher e filhos. São Maximiliano tomou o lugar dele e foi morrer no banquete da morte, um pavilhão onde se largava ele lá até morrer de fome, né? E São Maximiliano Kolbe resiste, canta, reza e é o último a morrer, mas chega, ainda está vivo, então dá uma injeção letal e depois ele é incinerado. Não se tem relíquia de São Maximiliano Kolbe. A relíquia é tirada do osso, né? Sobrou nada. Mas ele tinha dito: quero ser consumido até a última centelha pela Imaculada Conceição. Veja. Ele que menino, Nossa Senhora aparece a ele com 2 coroas, uma vermelha e uma branca. Martírio e pureza. Qual que você escolhe? As 2. E realmente foi puro e foi Marte. Extraordinário. Santo da comunicação. O maior jornal da Polônia era dele, o Pequeno Jornal.
Mas não dá para falar de todos os santos, né? Termino com São Carlos Arcute. Esse é para os jovens, né? Morto aos 15 anos, de leucemia. Como foi que ele santificou? Aleluia, aleluia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e penais a carregar pesado fardo, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu-se ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, neste domingo celebramos a festa de Todos os Santos. Uma festa que é celebrada no dia 1º, mas que no Brasil e em alguns países ela passa para o domingo. Visto que não é feriado, então se procura dar oportunidade de um maior número de pessoas poder participar. Por isso celebrada hoje, no domingo. Uma festa que une numa só celebração todos os santos. E a igreja tem um verdadeiro exército de santos. Eu nem sei quantos são. E a cada momento, a cada ano, são canonizados tantos santos. Existe um site na internet, em italiano, La Chiesa, se escreve La Chiesa, porque o CH em italiano faz C, lachiesa.it. Ali, a cada dia tem um número alto de santos. E estes são os santos que a igreja canonizou. Cânon. Canonizar é tornar regulador, O cânon é uma regra. Então, eles são regras exemplares para nós. E santos de tantos
de tantos tipos, né? De tantas vocações, de tantas circunstâncias, de tantas épocas, de tantos níveis sociais, não é? Então, eles são santos, não é? E o que vem a ser a santidade, não é? É uma participação em algo que é próprio de Deus, né? A santidade é você participar da santidade de Deus. Deus é santo, 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 né? Senhor Deus do universo. Só Deus é santo. Só Deus é santo em absoluto, né? O que também muitas vezes no Antigo Testamento foi dito justiça. Como se diz de José: José, homem justo, decidiu deixá-la em segredo, ó, atraindo para si, não é? Aquela dificuldade que surgiu entre Maria e José. O homem justo, o homem santo. E quem deve ser santo? Quem é que é chamado a ser santo? Todos. É a palavra de Jesus. Sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Sede santos como o vosso Pai no céu é santo. Por isso é estranho, né, que tantas vezes nós digamos: bom, eu não sou santo. Deveríamos ser. Deveríamos, né? E temos tudo para ser. Porque na igreja nós temos a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, o Magistério, os sacramentos. Sacramentos, o que é? Sacro, coisa sagrada, coisa para santificar. As coisas santas, elas nos santificam. Na igreja nós participamos de coisas santas, sobretudo os sacramentos, a palavra de Deus, né? E temos algo que é um reduto último da nossa santidade, a fé. Tão importante a fé, não é? Sem a fé, nós somos como aquele barco à deriva, não é? Perdeu o leme, vai ser jogado para cá e para lá, não é? Então, a fé é fundamental, é a última coisa, o último reduto de santidade. Mesmo quem está em pecado mortal, se tem fé, pode voltar, porque acredita, pode se confessar, recupera a graça. Olha o sacramento importante para a santificação: confessar-se. Quem vai ao confessionário diz: eu sou pecador, mas eu quero voltar a ser santo, né? Povo santo. O povo é santo? É. Aliás, a igreja é santa. Eu não gosto da expressão igreja santa e pecadora. É muito usada. Não gosto nem um pouco. Porque santo e pecador é uma contradição. E a contradição está em nós. Nós podemos ser santo e pecador. A igreja não. E não o digo eu, diz a tradição e diz o Concílio Vaticano II. A igreja é indefectivelmente santa. Indefectivelmente, sem defeito. Santa. Mas você poderia dizer: mas padre, nós somos santos, mas somos pecadores também. Como é que é isso? Nós não somos membros da igreja pelo pecado, somos membros da igreja pelas coisas santas. É como que o DNA da igreja. Ah, mas o pecado está na igreja. Pode até estar, mas não como corpo, e sim como algo estranho ao corpo, como um vírus, que se deixar, destrói até o corpo. Então, é esta dimensão que temos que ter. Participar da igreja é participar das coisas santas. Participar da igreja é buscar esta santidade, a santidade que nosso Senhor nos chamou, não é? É por isso que São João, escrevendo no livro do Apocalipse, ele tem que consolar os cristãos. É um livro de consolação aos cristãos que estão sofrendo a perseguição. Perseguição por quê? Porque seguiam a Jesus. Veja que Jesus já previa, né, tudo isso. Quando ele no Evangelho vai dizer, não é? Bem-aventurados sois vós. Quando? Quando vos injuriarem, perseguirem,
e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. E logo, logo a igreja experimentaria essa perseguição, não é? São João, neste mesmo livro, vai falar da besta, e diz, atenção, olha o número da besta, 666. E aí fica todo mundo procurando ver quem é essa besta durante toda a história. Só que São João falava para o tempo dele, nesse sentido. E o nome que dá 666 em hebraico e latim é César Nero. A besta que vem pelo mar, a besta que vem pela terra. Era a esquadra no mar e o exército na terra, né? Não tinha aviação nesse tempo. Então é ele, né, que persegue a igreja. E vai ter depois Calígula, vai ter outros infelizes, Diocleciano, né, que vão lutar contra a igreja. São símbolos da perseguição que a igreja vai sofrer atravessando a história, né? Mas tem a promessa de Cristo, né, que nos deu a igreja para nos santificar e as forças do mal não vão prevalecer. É a promessa de nosso Senhor. Então São João escreve para consolar a igreja, falando do momento futuro, falando da cidade santa, falando do número dos santos, 144 mil, é pouco, 144 mil, ontem no Maracanã devia ter uns 70 mil, então 2 Maracanãs já dão 140, então não dá, é muito pouca gente, logo se vê que é um número simbólico, não é? Que é 12 vezes 12 vezes 1000, 12 tribos de Israel, olha o Antigo Testamento, 12 apóstolos, Novo Testamento, 1000, sempre indicou uma infinidade, pois são muitos os que se salvam, né? Uma multidão estará diante de Deus, né? E São João termina o seu texto falando que um ancião pergunta, né? Mas de onde vieram estes? Da grande tribulação. É o próprio ancião que responde. Lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas não dá para lavar veste com sangue, não. O sangue vai manchar tudo, né? Mas o sangue do Cordeiro de Deus purifica. É Ele que nos purificou. Veja que beleza de imagem, né? O sangue que alveja, o sangue que torna puro, é o sangue do Senhor, né? Então é assim que São João consola aquela gente. E é ele mesmo que volta a escrever na segunda leitura, né? Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. Deus nos chamou ao seu convívio, nos chamou a participarmos da sua santidade, nos chamou a termos a sua natureza. Consortes nature divini, de São Paulo, participantes da natureza divina. Isso é a santidade, porque isto é a graça. É por isso que viver em estado de graça é a coisa mais necessária dessa vida. Quem vive em estado de graça já participa da santidade. Mas eu tenho mau pensamento, mas eu às vezes me zango com as pessoas. Tá bem? Santo e pecador nós somos, não a igreja, né? Então, mas estamos buscando as coisas santas. O que é a santidade? Procurar fazer prevalecer sempre as coisas santas na minha vida. Cada vez mais me unir a nosso Senhor. E aí Jesus faz esse grande sermão chamado Sermão da Montanha, que é maior, mas esse trecho ficou considerado como o Sermão da Montanha. Bem-aventurados. Veja que é até um título que se dá também àqueles que estão em processo de canonização. O bem-aventurado José de Anchieta, também se dá esse título, de modo particular, Nossa Senhora, a bem-aventurada Virgem Maria, né? Porque Jesus indica caminhos de santificação aqui, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Quem são os pobres de espírito? Os que se desapegam dos bens deste mundo. Podem até ter bens, mas o seu coração não repousa nas coisas deste tempo, repousa em Deus. E tudo dessa vida deve ser usado para fazer chegar lá, no reino de Deus. Bem-aventurados os aflitos. Veja, os aflitos, né? Quantas vezes nós sofremos aflições? Porque serão consolados. Aonde? Nesta vida? Muitas vezes não. Nós devemos ter a caridade de consolar as pessoas, mas a grande consolação se dará no reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Manso vai possuir a terra? Está na internet. Estão lá no norte do país, botando o povo para fora da terra, expulsando, prendendo, humilhando as pessoas. É isso que está acontecendo no Brasil hoje. Uma vergonha.
São mansos. Ué, estão sendo expulsos da terra. Como é que é isso? Os mansos vão possuir a terra, sim, a terra prometida. A terra prometida do Novo Testamento, que é novamente o reino de Deus. Você vê, o prêmio das bem-aventuranças é o reino de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Se não nessa vida, no reino de Deus, onde diante de Deus a injustiça não vai poder prevalecer. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você quer alcançar a misericórdia de Deus? Comece a ter misericórdia. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Pureza aqui não diz só respeito à virtude da castidade, mas a pureza das intenções, a ausência da falsidade, da malícia. Então, esse é puro, ele age com pureza. Este, qual é o prêmio? Vai ver a Deus. Onde é que se vê a Deus? No reino dos céus. Mais uma vez, o prêmio da bem-aventurança é o reino de Deus, é a salvação eterna. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Mais uma vez, a perseguição, que quem for ser justo vai ser perseguido, quem for ser santo vai ser perseguido. Jesus o disse. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E hoje, quantos promovem a guerra? Quantos promovem os assassinatos, as maldades? Tudo pela ganância, tudo pelo ódio. Tão longe de Deus estão. E bem-aventurados sois vós, como disse, quando vos injuriarem e perseguirem. Jesus dizia a verdade. Ele, se você vier comigo, vai correr tudo bem, não vai ter problema. Vai ter problema. Seguir a Jesus é seguir aquele que foi morto na cruz e ressuscitou. E tudo isso se traduziu na história com grandes e grandes santos, né? Os primeiros deles, os mártires, né? Quantos morriam em nome da fé? A começar pelos apóstolos, né? Todos mártires, à exceção de São João Evangelista, que teve um outro martírio. Ele foi exilado na ilha de Patmos, onde lá escreveu o livro do Apocalipse. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Santo André, crucificado numa cruz em forma de X. Cada um foi ter um destino, martírio. Quantos e quantos eram levados aos leões, né? Em Roma tem no dia 30 de junho tem a festa dos santos mártires de Roma. Foram queimados vivos, né? Jogados aos leões. Lá é uma festa, né? É logo no dia seguinte a festa de São Pedro, né? Que Nero mandou matar, né? E então, entre eles tinham catecúmenos. O catecúmeno já é cristão? Aquele que está se preparando para o batismo? Ele já é um cristão ou não? Ele não foi batizado ainda, ele já é cristão? Ainda não. Mas diz a instrução do ritual de instrução do batismo para os adultos, diz lá, a igreja já os trata como se fossem seus. Ainda não são, mas a igreja já os trata como se fossem seus. Estes muitas vezes eram pegos junto com os cristãos e também lançados aos leões. Não tinham recebido o batismo. Morriam sem o batismo e a igreja diz que eles foram batizados no próprio sangue, no martírio. Depois tantos santos vieram, né? Porque um dia vai cessar a perseguição. Entre estes também tiveram grandes santas, né? Santas virgens, virgem e mártir, como Santa Inês, né? Que não deu bola lá para o filho do prefeito de Roma, né? E assim o que ele fez? Lançou ela num prostíbulo, com o ódio que ele teve. De 15 ou 16 anos ela tinha, né? Mas os homens não conseguiam chegar perto dela. Um insistiu demais, morreu, e ela rezou e ele ressuscitou. Aí mataram ela mesmo terrivelmente. Por amor à virgindade. E o samba antigo dizia que a virgindade já levou sumiço, né? Um grande valor.
Muitas mulheres, como Santa Cristina também, uma menina de 12 anos, né, lançada numa roda, giravam ela, esfaqueavam, porque se sentiam esposas de Cristo. Daí é toda a tradição católica, né, dos conventos, né, das irmãs, das religiosas, como aqui nós temos de clausura, um valor, não é, que o mundo hoje despreza, mas desde o princípio foi valorizado. E quando passa a perseguição, então passa a dificuldade. Constantino dá a liberdade religiosa à igreja, e a sua mãe, Santa Helena, vai à Terra Santa para trazer a cruz de Cristo. Por isso hoje nós temos muitos fragmentos, né, da cruz do Senhor, né, às vezes até colocado nos altares, né, como relíquia. Imaginem bem a cruz onde Cristo foi crucificado, né, aquele lenho sagrado, né. E aí não tinha mais dificuldade, então alguns cristãos saíam das cidades, iam para o deserto. São os monges, monacós, aquele que está só. Mas eles vinham às cidades para fazer a caridade, pouco a pouco se encontraram, e aí surgem os mosteiros. Entre eles São Bento, né, o grande pai do monaquismo ocidental, né? Vai trazer toda uma tradição. Ora e labora. Olha aí, para ser santo, tem que rezar, mas laborar. Reza e trabalha. E esse exército vai crescer mais ainda na Idade Média, né? Aqui nós temos, por exemplo, estou vendo aqui, Santo Antônio, ali em cima São Francisco, santo fundador. São Bento, São Francisco, São Domingos, Santa Beatriz, fundadora dessa casa, né? Uma jovem de família que é levada para a corte, né, para servir a rainha, e a rainha vai ter tanto ciúme dela, vai jogá-la num baú, trancafiá-la no baú, e lá do baú, recebendo a visita de Nossa Senhora, ela vai receber a inspiração de fazer a Ordem da Imaculada, né, das Concepcionistas, que fez tanto bem. Está aqui, ó, no nosso país, nessa igreja de Nossa Senhora da Ajuda, convento de Nossa Senhora da Conceição da Ajuda, né? Depois santos que permearam a história, né? Santos crianças, como São Domingo de Gusmão, morreu jovem, né? O santo que de uma pureza extraordinária, né? São João Bosco passa, né, instruir os garotos, né? Se o mundo fosse acabar agora, o que você fazia? Ah, eu ia me confessar, dizia um. Ah, eu ia pedir desculpa a um amigo. Ah, eu ia rezar na igreja. E você, Domingos? Eu continuava jogando bola. Olha aí, estava pronto. Jesus pode passar, estou jogando bola, vou para o céu jogando bola. Olha que beleza, hein? Pureza da criança, a pureza. Santa Maria Gorete, que diz a Alexandre que não pode se submeter aos desejos dele, e leva uma facada, e prendem ele, e ele da prisão já reza: Maria, intercede por mim. Maria aqui é Maria Gorete, não é Nossa Senhora. E o médico chega, não há mais nada o que fazer, perfurou órgãos demais. Então o padre faz uma pergunta duríssima a uma menina: você perdoa Alexandre? Não só perdoo, como desejo que ele esteja no céu comigo. Já pensou que era isso? A gente leva um pisão no pé, já quer dar uma burdoada no sujeito. Imagina a capacidade de perdoar, de santidade de uma menina dessa. E de fato Alexandre teria uma grande conversão. E foi com a mãe de Maria Gorete para a canonização de Santa Maria Gorete. Olha a intercessão do santo, que converte, não é? Até mesmo um assassino, como Santa Teresinha, que rezou, menina, por Lafite, bicho ruim, foi levado mesmo para ser decapitado ali na marra, gritando, vociferando, o padre com a cruz na frente, e ele blasfemando, até que na hora H ele beija por 3 vezes a cruz. Salvou-se ali. Aos 49 minutos do segundo tempo, o negócio foi por aí. Esse salvou assim. Tem lugar na igreja para tudo, até para ladrão.
Dimas, o bom ladrão, mau ladrão, querendo se salvar, e Dimas diz: não, ele não merece isso. Nós merecemos. Ele não reclamou contra a pena de morte, não. Nós merecemos. Nós fizemos por chegar aqui, mas ele é inocente. Lembra-te de mim quando chegar no teu reino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Dizem que é a primeira canonização feita pelo próprio Cristo, né? Está no céu, vem comigo. Mas estava na fonte de toda a salvação, né? Ali, diante do Santo dos Santos, né? Foi um privilégio também. A morte santa de um ladrão. Que beleza, né? Santo mendigo, como São João Lábaro. Diz o escritor da vida de São João Maria Vianney, ele conheceu o pai de São João Maria Vianney e passava a vida arrastando a perna, né? A metade da vida arrastando a perna e a outra metade rezando. Ele queria ser cartucho, que é uma ordem rigorosa de silêncio, tem voto de silêncio, pode falar. Mas não pôde porque era doente. O que ele virou? Mendigo. Ser mendigo não foi obstáculo para ser santo. E nós temos coisas, né? E não somos santos. Por isso vai dizer um grande escritor antigo: só existe uma tristeza. Só uma tristeza. A de não sermos santos. O resto não é triste. Mas não ser santo é tristeza, porque vai levar para a tristeza eterna, viu? Santos do nosso tempo, como São João Paulo II, que vimos passar nas nossas ruas. Grande, grande santo. Tantas coisas belas, não dá para dizer tudo hoje, né? Santos da Segunda Guerra Mundial, como São Maximiliano Maria Kolbe, que dá a vida por um condenado. Um preso fugiu, tá bom, vai morrer 10 no lugar dele, fugiu, vai ser assim agora, que é para intimidar. É o que está acontecendo hoje, a intimidação. Fugiu, morre 10. Você, eu tenho mulher e filhos. São Maximiliano tomou o lugar dele e foi morrer no banquete da morte, um pavilhão onde se largava ele lá até morrer de fome, né? E São Maximiliano Kolbe resiste, canta, reza e é o último a morrer, mas chega, ainda está vivo, então dá uma injeção letal e depois ele é incinerado. Não se tem relíquia de São Maximiliano Kolbe. A relíquia é tirada do osso, né? Sobrou nada. Mas ele tinha dito: quero ser consumido até a última centelha pela Imaculada Conceição. Veja. Ele que menino, Nossa Senhora aparece a ele com 2 coroas, uma vermelha e uma branca. Martírio e pureza. Qual que você escolhe? As 2. E realmente foi puro e foi mártir. Extraordinário. Santo da comunicação. O maior jornal da Polônia era dele, o pequeno jornal. Mas não dá para falar de todos os santos, né? Termino com São Carlos Arcute. Esse é para os jovens, né? Morto aos 15 anos, de leucemia. Como foi que ele se santificou? Só, hein? Um adolescente. Como foi que ele se santificou? Pasmem, na internet. Caminho da santificação. A internet que é fonte de tanta besteira, né? Olha como esse jovem nos ensina. Botava lá as coisas de Nossa Senhora, os milagres eucarísticos. Quem quiser fuçar a internet vai achar. Santificou-se ali. São Carlos Arcute, 15 anos. Né? E a gente, burro velho não é santo, né? Como é que pode? Então, meus irmãos, celebrar os santos é celebrar gente virtuosa, gente que tinha muita fé, muita convicção, toda a esperança em Deus, toda a sua riqueza era Deus, né? Aliás, é isso, não posso me esquecer de São Francisco de Assis, não é? Se fez pobre, o jovem rico que deu certo, tão pobre que se despojou de tudo, se desnuda diante do bispo, não é? E vai viver a pobreza, não quer mais ter nada com o pai da terra, agora é o pai do céu, e quando morre, é desnudado, enterrado nu, porque a regra dele era o evangelho, e lá em Jó está, né? Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá.
Então, se despojou de tudo, não é? E, evidentemente, a maior santa de todas, que é Nossa Senhora, não é? Mãe de Jesus, que disse sim. É isso que nós temos que fazer, dizer sim a Deus e não ao mundo. Não há outra saída. Então vamos pedir a todo esse exército de santos que nós também encontremos na nossa vida o nosso caminho de salvação, a nossa santidade, no sacerdócio, na vida religiosa, na juventude, na riqueza, na pobreza, na família. A família é lugar de santificação, dizia o Papa Paulo VI, a igreja doméstica, é preciso santificar as famílias. Vamos pedir a esses grandes heróis da fé, esses campeões da fé, que eles nos ajudem também a ser santos. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Digamos agora.